Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tendo aí uma semana agradável, apontando para o final já. E hoje uma live muito importante, uma live que a gente estava esperando há algum tempo, com um super convidado especial, por isso que eu peço a adesão de vocês aí no chat, a atenção para vocês mandarem perguntas inteligentes para o nosso convidado, como vocês sempre são capazes de fazer, bem elaboradas. Tá? Se inscreva, deixe o seu joião e participe com intensidade. A gente fez uma aberturinha aqui para apresentar esse convidado, que vai estar do meu lado aqui junto com o Milton D'Antunes. E na sequência a gente já vem com ele. Vamos soltar aqui? Guilherme Castro, 40 anos, nasceu em São Paulo e é filósofo, professor, ativista e psicanalista. Graduou-se em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, especializou-se em Psicologia Clínica pela PUC-SP, é mestre em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, foi professor da Rede Pública Estadual da PUC-SP e da Escola COP. Hoje é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e membro da direção da Frente Povo Sem Medo. Foi candidato à presidência da República em 2018 e candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 pelo PSOL. Em outubro do ano passado, ele recebeu mais de 1 milhão de votos e foi eleito o deputado federal de esquerda mais votado da história do Brasil. Além disso, foi o mais votado do estado de São Paulo no pleito de 2022. Com vocês, o deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos. É isso aí, vamos deixar a gente em tela cheia, organizadinho aqui para todo mundo ficar grandão agora. Seja bem-vindo, Boulos. Um prazer ter você aqui no canal, viu? Obrigado, boa noite, Thiago, boa noite, Milton, boa noite a todo mundo que está assistindo aí, quem segue o canal. Uma satisfação imensa estar com vocês aqui hoje. Muito bem, a gente tem vários assuntos aqui. Abrimos para perguntas dos nossos inscritos, então tem acho que 2 perguntas dos inscritos e 2 que eu fiz, e o Milton vai conduzir as perguntas dos projetos de lei que você está aí, um como relator, se eu não me engano, e o outro encabeçando. Eu vou fazer a minha primeira pergunta, na sequência o Milton vai trazer essas perguntas dos projetos, e a gente vai fazendo aquela interação bacana com você que está aí no chat. A gente está aqui sim ao vivo, você que nunca teve chance de falar com o Boulos, chegou o seu dia de sorte, olha aí. O menino tá aqui com a gente. Chamo de menino porque tenho 43 já, em junho faço, ele tem 40, então fica meio complicado chamar ele de senhor nessa situação aqui. O senhor acaba sendo eu mesmo, mas é o nosso deputado federal mais votado, com mais de 1 milhão de votos aí na esquerda. Um recordista no Brasil e em São Paulo. Boulos, eu faço a seguinte pergunta para você. Você aponta como favorito nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Está disputando aí com o Ricardo Nunes e o Ricardo Salles, mas não existe um candidato do PT nessa disputa. Você acredita que pela sua aliança com o partido, o PT não venha com algum candidato ou pode pintar alguma surpresa e você ter que concorrer com alguém que está fora desse páreo aí por enquanto? Olha, Thiago, nós estamos trabalhando para construir uma frente progressista aqui em São Paulo. A cidade está muito largada, né? Cidade de São Paulo, para quem é daqui, sabe o quanto a cidade está abandonada. É a cidade mais rica do Brasil, a maior metrópole da América Latina. E você anda, é só buraco na rua. É difícil achar um semáforo funcionando em São Paulo. Para todo lado, a praça virou um matagal. A cidade está muito mal cuidada, até na zeladoria. Sem falar no abandono das pessoas. É uma desumanidade o que está se fazendo com a população em situação de rua, já que o nosso tema aqui são os aposentados, o que se fez com servidores e servidoras aposentados com confisco da aposentadoria, quer dizer, ter que pagar 15% de confisco da aposentadoria para quem já contribuiu uma vida toda para o Fundo de Previdência, é inaceitável. Até o governo do Estado revogou o confisco a partir da pressão de servidores e servidoras aposentados. E aqui na capital ele continua. Eu acredito que nós vamos ter uma frente ampla progressista, acredito que o PT vai estar conosco, já existe um compromisso do próprio presidente Lula, de lideranças do PT, daqui de São Paulo, inclusive, tenho conversado com eles com muita tranquilidade, e eu acho que nós vamos chegar com força e com unidade para discutir São Paulo do ano que vem, para tentar virar o jogo na nossa cidade e colocar São Paulo numa outra página. Nossa cidade tem dinheiro, condições suficientes para não passar a situação triste que está vivendo, né? E eu quero ajudar nesse sentido. Mas você acredita que o PT venha com algum candidato ou está definida essa parada? Vai ser com os 2 Ricardos mesmo?
Não, eu acho que o PT vai estar conosco. Como eu te disse, nós temos feito conversa, já existe um compromisso político, estamos trabalhando para consolidar isso ainda mais. Eu acredito que o PT, o PCdoB, o PV, a Rede, o PSOL, que é o meu partido, nós vamos estar juntos para poder apresentar um projeto de mudança para a cidade de São Paulo. Perfeito. Milton, passo a palavra para você. Boulos é todo seu. Aproveita, Boulos, que não é sempre, hein? Né, pois é, eu quero até aproveitar, Boulos, boa noite a todos. Eu quero até aproveitar esse gancho da tua fala, Boulos, aí em referência a essa questão de pessoas que se dedicaram tanto, né, ao longo da vida trabalhando e hoje ainda têm debitado dos seus benefícios, né, algo para se direcionar para a Previdência. Eu tenho uma pessoa com quem eu converso muito, que é uma admiradora ferrenha e defensora de você, uma baiana arretada, que é a Valdélia, para quem eu mando um abraço. E em conversas com ela, ela sempre me diz: Milton, não sei como é que eu, com 74 anos, tanto que trabalhei, servidora do TRT, e hoje pago mais de R$ 1.500 de previdência, né, depois de tantos anos de dedicação. Então, aproveito aí essa tua fala para que realmente a gente lute contra isso. Isso é um absurdo. Boulos, muito bom ter você aqui, cara. A gente vem ao longo de muitos anos desenvolvendo um trabalho e eu estou sempre de olho, né, na tua caminhada, porque eu me identifico muito com algumas coisas que você põe em ação no dia a dia. Esse projeto de lei, né, que eu quero abordar agora, que eu fiquei extremamente feliz quando vi que era você definido pelo presidente da CCJ, que seria o relator, que é o projeto 8949, um projeto que nasceu em 2017, de uma expressão, né, no alcance que tem, tamanha importância. A gente olha para a história da Previdência e vê o que restou, né, como se encontra a Previdência. E a gente observar que cerca de 5 milhões de pessoas, entre elas aposentadas por invalidez e beneficiárias do BPC-Loas, podem, depois de conquistar com tanto sacrifício o seu benefício, seja da aposentadoria ou aquele BPC, ainda correr o risco, a pressão psicológica de ter que ser convocado a qualquer tempo, como diz a lei, ao bel prazer da Previdência, para verificar se essa pessoa permanece, por exemplo, paraplégica, permanece sem um braço, sem uma perna. Isso é um absurdo. Além do que, onera, né, o próprio governo desnecessariamente. Então, eu fiquei muito feliz de saber que 2017, tudo bem, um bom tempo, mas agora a gente caminha para essa reta final, com esse teu relatório que você já anunciou amplamente que será um relatório positivo. Eu queria só que você nos desse um pouquinho dessa tua experiência, focando agora, claro, no 8949, mas na abertura de visão, Boulos, porque a gente vê um congresso que me parece viver numa bolha. Eu estou aqui do outro lado, eu lido há muitos anos com o aposentado e com o pensionista, com o BPC, com o próprio servidor público, e me parece, é um pensamento de muitos deles, que o parlamentar, de modo em geral, tirando aquele momento que você citou agora de estar ali no tete-a-tete, no período de eleição, parece que ele mergulha numa bolha e esquece que as pessoas existem, esquece de fato qual é a necessidade dessas pessoas. Então, projetos como esse, 8949, de 2017, a gente está em 2023. Daqui a 4 anos, o projeto faz 10 anos, poxa vida. Meramente, sabe, é impossível de se imaginar isso acontecer. Eu sei que você vai abraçar, né, de verdade essa relatoria e já vai trazer o mais rápido possível, porque a gente agora vai ter que passar ainda pela comissão da Previdência, que é uma nova comissão que surgiu aí com essa reestruturação das comissões. Milton, deixa eu te falar, eu compartilho totalmente do seu sentimento. Eu me tornei parlamentar agora. Eu nunca tinha sido parlamentar, é o meu primeiro mandato. E, estando lá, inclusive, eu percebo essa bolha, né, de pessoas. Eu não vou generalizar, porque quando a gente generaliza, a gente sempre erra. Mas tem muita gente lá dentro que não está nem um pouco preocupada. Não é só com direitos aposentados, dos pensionistas. Está preocupado com o povo brasileiro, com o Brasil real. Está preocupado em ganhar o seu. Muitas vezes até de uma forma bastante contestável, questionável, né? Então, você tem um projeto como esse, que assim, é o que você falou, essa semana nós votamos um projeto, eu votei a favor, a nossa bancada votou a favor, que era um projeto em relação aos autistas, as pessoas com transtorno do espectro autista. O diagnóstico de transtorno do espectro autista, uma vez dado, ele não muda.
E essas pessoas, e particularmente as mães de crianças autistas, tinham que ir periodicamente para fazer um novo exame. Qual é a razoabilidade disso? Qual é o sentido disso? Não tem nenhum. Uma coisa é você fazer um debate de prova de vida, outra coisa é o que você falou, quer dizer, pensão por acidente de trabalho, pessoa que se tornou tetraplégica, ela vai deixar de ser? Não tem sentido. Isso é só uma burocracia que, me parece, foi construída historicamente no Brasil para dificultar acesso a benefício. Infelizmente, quem deveria fazer perícia e quem define as regras, hoje está mais preocupado em dificultar o acesso ao benefício do que garantir o direito para essas pessoas. E mesmo no caso de uma prova de vida, ela não pode significar um ônus para a pessoa. Você pega uma idosa, um idoso de 85, 90 anos de idade, ele tem que ir de tempos em tempos para o INSS, né, para continuar recebendo seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão. Isso é um descalabro. Querem fazer a prova de vida, vá lá, mande uma equipe de médico da família, de saúde da família, na casa da pessoa para verificar. Então, esse PL que você se referiu, o 8949, ele é justamente tirar essa burocracia. Que ele esteja desde 2017 na gaveta é um escândalo. Quero te dizer assim, que nós vamos já pedir para o presidente da CCJ, Rui Falcão, pautá-lo quanto antes. Se possível, vamos pautar semana que vem na CCJ, ou então na semana seguinte, no dia que o presidente pautar, eu estarei com o relatório pronto. O relatório da CCJ, para quem está assistindo a gente, ele fala o seguinte, ele não pode alterar o projeto. Na CCJ, eu vou dizer como relator se o projeto é constitucional ou não é. E eu já estou absolutamente convencido, não só de que ele é constitucional, de como ele é necessário. Então, o nosso relatório será favorável, não tenho nenhum problema de dizer isso, porque confio na justeza desse relatório, e vamos trabalhar na sequência. Eu vou procurar o presidente da Comissão de Previdência da Câmara para pedir, não estou na Comissão da Previdência, mas sei que tem deputados comprometidos com essa pauta, vou procurar esses deputados, procurar o presidente, para também reforçar o pedido de que ele tenha celeridade, de que a gente passe pela Comissão de Previdência também, no máximo um mês, com um relatório, aí sim de mérito, porque é a comissão do mérito da área, comprovando que está tudo certo, e leve ele para plenário para votar. E vamos fazer uma articulação para que ele seja votado o quanto antes, com urgência, porque, como você falou, quer dizer, deixar completar 10 anos, nós não podemos passar esse aniversário da vergonha. Né? Verdade. Eu estou 6 anos quando não deveria, então não vamos deixar completar nem 7. Vamos trabalhar para aprovar ele esse ano, e eu estou comprometido com isso. Só complementar, Milton, a gente conversou aqui agora há pouco do negócio do confisco das aposentadorias de servidores. Eu acho uma indecência fazer isso. Imagina, uma professora que trabalhou 50 anos na sala de aula, né? Aí você vai lá, a reforma da Previdência já dificultou a aposentadoria, já está fazendo com que as pessoas tenham que trabalhar mais e ganhem menos, né? Aposentando. Você ainda botar um 15%, 14%, 16%, vários estados e municípios fizeram isso pós-reforma da Previdência. Uma colega minha de bancada, a professora Luciane Cavalcante, entrou com uma PEC, que tem o nosso apoio também, para proibir estados e municípios de fazerem um confisco. Nós vamos batalhar também. Nós temos que pegar pauta positiva. O Congresso ficou muito tempo discutindo ou história da carochinha ou pautas como a própria reforma da Previdência, que só traria, como trouxe, retrocessos para os direitos sociais. A nossa meta é botar uma agenda de pauta positiva e esses projetos fazem parte disso. Isso é uma das coisas que eu mais falo no meu canal. Eu estou aqui a convite também no canal do Thiago, mas teremos oportunidade de conversarmos também através do canal Milton D'Antunes para você ver o quanto a gente trata justamente dessas coisas mais básicas. O meu canal nasceu, Boulos, lá em 2014, pela experiência da perda da minha mãe. Eu precisei adotar a minha avó com todo o prazer do mundo e cuidei da minha avó de 2014 até 2018, aos 93 anos, e ela sempre me dizia: meu filho, tudo que você faz para me ajudar com essas informações aí do meu benefício, leve isso para outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E assim eu fiz. E hoje o meu trabalho é baseado na inspiração da minha avó. E assim, a gente hoje alcança média de mês, 1,5 milhão de pessoas. E cada mês eu assim, durmo com a tranquilidade de que pelo menos mais 1,5 milhão de famílias estão orientadas no seu direito, né? De poder lutar por projetos, de trazermos ideias. Eu quero abrir um parêntese aqui, Boulos, pegando esse gancho
desse prazo aí, dessas engavetadas de projeto, e te sugerir, se é que já não existe, são tantos projetos na vida, que todo projeto pautado, não importa por direita, esquerda, não importa de onde venha, que ele tenha uma regra pétrea, sabe? Que seja, se trata de idosos, que esse projeto possa ser aprovado no máximo em 5 anos. Eu acho que isso seria uma questão de justiça, porque eu estou aqui defendendo pautas que pessoas que ajudaram, que apoiaram, já se foram, não conseguiram, né, perceber e sentir o efeito de uma lei que poderia trazer dignidade para a vida delas, infelizmente. É fato, Milton. Você tem toda a razão. Eu acho que deveria ter, existe um mecanismo no processo legislativo que é a urgência. Os projetos que têm regime de urgência, eles já, inclusive, dispensam comissões e podem ser levados ao plenário com mais celeridade. O problema é que, para você conseguir regime de urgência num projeto, você precisa ter a assinatura de 257 deputados, né, para poder ter a urgência. E nem sempre esses projetos de benefício social têm. Muitas vezes não conseguem. Acho que você tem toda a razão da gente fazer esse debate de dar uma urgência automática para projetos que envolvam pessoas idosas. Você sabe que eu venho do movimento de luta por moradia, vocês colocaram aí na apresentação, 20 anos atuando na luta por moradia, e uma das coisas que mais me deixava partir o coração era quando, por exemplo, a gente conquistou vários conjuntos habitacionais. O movimento que eu faço parte já garantiu mais de 15 mil moradias. E muitas das pessoas que estavam no movimento eram idosas. E eram as mais lutadoras, Milton. As mais lutadoras. Eu me lembro da saudosa dona Railda, que a gente chamava de vó Railda, uma senhora que tinha os seus 70 e poucos anos, e ela era assim a linha de frente, estava em todas as manifestações, cobrando o direito dela e tal. A dona Railda, pelo menos, teve, eu acho que esse gosto, e para mim foi um gosto também enorme, de entregar a chave do apartamento dela em Taboão da Serra, que a gente conquistou num conjunto chamado Conjunto João Cândido. Mas quantas e quantas pessoas idosas morreram esperando na fila da moradia? Porque demorava, porque era burocracia, porque demorava a construção, porque demorava a aprovação do projeto, o alvará. Aí era 10 anos, 15 anos, do início da luta até a pessoa ter o apartamento, até a pessoa ter a casa. E várias pessoas idosas morreram no caminho. Então, é uma coisa que nós temos que levar isso como um exemplo para que não se repita, né? Verdade. Vai falar alguma coisa, Thiago? Eu já emendo aqui direto já. As minhas perguntas, elas são fora dos projetos, porque eu abri para eles fazerem e eles não fizeram em cima dos projetos. Eu falei, então deixa o Milton tocar os projetos, tranquilo. Depois a gente vem falando de política em geral. Tem alguma coisa do 4434 para levantar com ele aí, Milton? Tenho. Eu, na verdade, Boulos, eu quero aproveitar a tua presença. Nós tivemos agora, recentemente, no início do ano, a questão do aumento do salário mínimo que ocorre anualmente, né? Nós tivemos aí muitas promessas durante a campanha ano passado, e uma delas que eu acompanhei muito bem foi quando o oponente do Lula definiu ou defendeu que colocaria em prática um salário mínimo de R$ 1.400, e a gente viu foi que ficou aí, né? 1.302. O Lula veio com a proposta, através da PEC da transição, para melhorar agora, como ele acabou de cumprir, elevando esse salário a 1.320. Mas uma coisa, desde o final do ano, quando eu comecei a anunciar que viria mais um aumento de salário, e todo início de ano é sempre aquela preocupação. Voltando à fita só um pouco, lá em 2020, nós tivemos o início da pandemia e, por consequência, a primeira antecipação do 13º salário, que já se repetiu agora pela 4ª vez. Lá naquela época, eu sugeri, para o final do ano, já que aquelas pessoas ficariam sem nenhum benefício, né, sugeri um projeto de lei que foi tramitado até chegar na CCJ e ser engavetado, que foi o projeto 4367 do pseudo 14º salário, que, na verdade, até hoje eu acho que o que assustou foi a nomenclatura. Mas nada mais era do que uma bonificação para sobrepor a perda que eles tiveram e que até hoje não tiveram diretamente nenhum benefício por parte do governo anterior. Com a chegada do Lula agora, a gente vê uma janela se abrir de esperança, e com o aumento do salário para 1.320, me acende sempre uma lanterna, porque hoje nós temos quase que 80% do número de aposentados e pensionistas ganhando um salário mínimo. E o Lula, como fez os governos anteriores, sempre teve a ideia de, mesmo sem obrigação, né, por força de lei, de dar o chamado ganho real, para tentar, né,
dar uma equilibrada diante da questão da inflação. Só que o que me preocupa muito, Boulos, é que o Lula sempre direciona isso para a camada maior, que, claro, são os assalariados. Mas a cobrança aqui nos nossos canais é muito grande desses outros 20%, que recebe muitas das vezes 10, 15, 5 reais a mais do que um salário mínimo, e que, com o passar do tempo, daqui a pouco todos eles estarão sendo assalariados, né? Dada aí a perda, né, dessa força que eles já não têm mais com os seus benefícios. Além do mais, a gente sabe que saúde precisa de atenção especial, medicação e tantas outras coisas. Daí surgiu agora recentemente um pedido que eu fiz ao Ricardo Silva, eleito pela segunda vez pelo Estado de São Paulo, para que ele entrasse com o que você acaba de dizer, um requerimento para a gente tentar ressuscitar o projeto 4434 de 2008, né, um projeto que tem uma história muito linda. Começou lá em 2003 com a arrecadação de assinatura ali, coleta de porta em porta pela Ieda Gaspar e mais uma série de outros aposentados. A Ieda Gaspar hoje está à frente da FAPERJ, no Rio de Janeiro, e ela me falou que de 2003 a 2007 alcançaram em torno de 1,5 milhão de assinaturas para, em 2008, o Paulo Paim colocar no Senado Federal esse projeto e ser aprovado. Esse projeto está nas comissões também aí da Câmara, parado desde outubro de 2021. E aí, você, Ricardo, me ajuda, cara, pelo amor de Deus. Essas pessoas, ainda que elas não tenham, por parte do aumento salarial, um ganho real, elas merecem que esses valores perdidos ao longo do tempo possam ser reavaliados. E aí a gente está agora nessa empreitada, da qual você já assinou como líder, para alcançarmos as 257 assinaturas para colocar esse projeto em plenário. Já alcançamos aí 187 assinaturas no tete-a-tete, ligando. A galera aqui faz realmente um trabalho bem feito, está todo mundo unido. E aí, Boulos, com a tua influência, com a tua dedicação e sensibilidade, nos ajude nessa empreitada também, meu amigo, porque a gente vai ter condições aí não só de olhar para quem hoje recebe acima do mínimo, mas para que a Previdência, o governo de modo geral, possa dar uma olhada e reavaliar todas essas perdas. Tem gente aí que foi aposentada lá atrás com 7 salários mínimos, hoje recebe o equivalente a 2, 2,5. Então isso não é justo, contribuíram, né, por muito tempo para que hoje pudessem ter uma vida digna. E volto a te dizer, as pessoas precisam, né, focar em quem mais precisa para que a gente possa dar uma equilibrada nessa balança, que ela está muito desequilibrada há muito tempo, onde realmente as pessoas só vêm sendo lembradas quando esse grupo sai dessa bolha e vem aqui fora visitar de passagem, depois voltam para sua bolha e as pessoas continuam a ver navios. Com certeza, Milton. Sim, reafirmar contigo o nosso compromisso com o índice de correção previdenciária, que é o tema que trata o 4434. Esse projeto, o Paulo Paim, inclusive, um senador com grande compromisso com a causa dos trabalhadores, de aposentados, de pensionistas. Às vezes foi questionado duramente por esse posicionamento, manteve, e o nosso compromisso é o mesmo. Né? Assim, a correção previdenciária, às vezes a gente fala, né, PL não sei o quê, índice de correção previdenciária, é nada mais, nada menos de que esse aumento real do salário mínimo que você se referiu, ele seja repassado integralmente aos benefícios previdenciários. Exato. Porque não é. Então, e aí criou essa defasagem histórica. Então, é mais do que justo se estabelecer o índice de correção previdenciária, ainda mais com as perdas que tiveram com a reforma da Previdência de 2019, por isso eu assinei como líder. Essas assinaturas, quando o líder assina, conta a assinatura da bancada inteira. Então, no nosso caso, do PSOL, da Federação PSOL Rede, foram 14 assinaturas, que é o tamanho da nossa bancada. Mas vamos trabalhar depois, Milton, se você puder me mandar, no particular, ali no Zap, quais os líderes que já assinaram, quais os líderes que falta assinar, que eu posso, a gente tem colégio de líderes toda semana, que são os... Maravilha. Onde estão, eu procuro um a um, para tentar garantir a assinatura do requerimento de urgência. A gente está junto nessa batalha. E aproveitando para te dizer que nós entramos ontem com um novo projeto de lei, até fiz um discurso lá no plenário da Câmara tratando disso, que foi nomeado, já está registrado como 2530 de 2023. E esse projeto de lei que a gente entrou tem a ver com várias reclamações que a gente recebeu e situações que eu vi acontecer com pessoas aposentadas que são do meu círculo de convivência, que é
os empréstimos consignados fraudulentos. Isso. Financeiras, bancos, que vão lá... a pessoa não assinou o empréstimo, a pessoa não pediu o empréstimo, ela vai lá e bota o empréstimo. Cai 5 mil reais na tua conta, cai 10 mil reais na conta do aposentado. A pessoa não sabe o que fazer com aquilo, às vezes gasta, ou mesmo quando não gasta, tem uma dificuldade tremenda para poder fazer o estorno sem ser cobrado no mês seguinte. Aí aparece lá um negócio de 30 meses que você tem que pagar com juros escorchantes, que ao final você vai pagar 3 vezes o valor do empréstimo original, como é o juro bancário brasileiro, sendo que você não pediu aquele empréstimo. Né? Então, os aposentados frequentemente são vítimas deste golpe de financeiras e de instituições bancárias. E muitas vezes, alguns que não têm a quem recorrer, acabam assumindo o empréstimo como seu. Então, o que nós estamos fazendo nesse nosso projeto de lei, o 2530, é o seguinte: empresa bancária, Crefisa, instituição financeira, qualquer que seja, deu um empréstimo que não foi solicitado, não só o empréstimo não tem validade nenhuma, ou seja, não vai poder cobrar nada no mês seguinte, como o dinheiro que ela depositou na conta vai ficar para o beneficiário. De brinde. Porque aí eu quero ver se eles vão continuar tendo esse golpe. É isso mesmo. Inclusive... né? É isso mesmo. Eu não lembro agora, mas a área de proteção ao consumidor tem uma cláusula, eu não lembro de qual, mas já ouvi falar sobre isso. Talvez o Russomano tenha falado que aquilo que se coloca para você, né, se você não pediu, é amostra grátis. Exatamente. Era isso aí que a gente já levantou muito. Boulos, a gente tem uma luta ferrenha contra essas... Vamos lá, Thiago. A gente tem uma luta ferrenha contra essas fraudes aqui no canal, que é um canal de ajuda financeira para esse público mesmo, né? Mas muito bom ter o Boulos na luta, muito bom saber que o Boulos está atento ao que acontece nesse mercado maluco aqui. E eu preciso trazer essas perguntas, senão vão me bater aqui, que o pessoal mandou, foram muito inteligentes e colocaram o Boulos figura pública, né? Tá aí ao lado dos aposentados agora aqui com a gente. Em outras oportunidades, com certeza, virá falar também dos projetos, do andamento e tudo mais, assim como o Ricardo, o capitão Alberto Neto sempre está com a gente. Mas eu preciso te perguntar, Boulos, o Reginaldo Oliveira, corretor de imóveis, muito coincidentemente eu pensei que ele ia perguntar alguma coisa relacionada ao MTST, mas não. A invasão de casa. Tem uma dessa daí, mas não foi ele que perguntou, foi uma enfermeira, inclusive eu vou trazer depois para você. Mas o Reginaldo, ele quer saber o que você tirou de lição do episódio da Atena. Como que era a sua relação antes daquilo com o da Atena e como que ficou depois daquela exposição? Tiago, e dizendo também para o Reginaldo, eu tenho uma relação pessoal muito boa com o da Atena. E eu acho que na política, cara, a gente não pode entrar nessa coisa de circuito de ódio, que se a pessoa pensa diferente de você, você quer matar ela. Pô, isso envenenou o Brasil, isso dividiu famílias, isso dividiu pessoas que se gostavam, que se amavam. Não pode ser assim. A gente tem que aprender a conviver com quem pensa diferente. Né? O Datena sempre me respeitou. Quando acabou a eleição de 2020, ele foi muito correto comigo durante a eleição, me deu tempo, e eu fui falar com ele, agradecer ele, e a partir daí nós desenvolvemos uma relação pessoal. Né? Agora, lamentavelmente, no encontro nosso, ele expressou as posições dele, como tem legitimidade e direito para expressar as posições que for, né? Pensamos diferente, isso já está claro em vários pontos, mas também temos alguns pensamentos comuns do ponto de vista de defesa de interesses populares. Né? Agora, lamentavelmente, uma conversa que era privada, que aconteceu dentro da minha casa, acabou sendo vazada de uma forma totalmente ilícita, de uma forma inadequada. Né? Hoje você conversa com ele? Converso, continuo tendo uma relação muito tranquila com o Datena, até porque aquele vazamento não interessou nem a ele nem a mim. Né? Foi ruim para os dois. As pessoas às vezes acham, que você vê aquela imagem, quando eu vi o vídeo, dava a entender que só tinha gente na casa, tinha bastante gente, várias pessoas que circularam por lá, era um encontro que a gente fez de corintianos, eu sou corintiano, da Datena também, o craque Neto que estava aqui no dia, tinha um pessoal dos Gaviões, várias pessoas corintianos e alguém, não sei se com má intenção ou por deslumbramento ou por qualquer coisa, foi lá, gravou, aí manda para um amigo, todo mundo tem um amigo, né? Que manda para outro amigo, que manda para outro amigo, a coisa vazou. Mas, enfim, continuo tendo uma relação de respeito com o Datena.
De tudo aquilo que eu ouvi, o que me chamou a atenção foi só a parte que ele falou que o PT é um partido corrupto. E aí eu preciso te fazer essa pergunta até para você explicar, talvez você já deva ter falado isso em off. Corta a filmagem, ele termina falando aquilo ali e a gente vê você calado. Você rebateu aquela acusação ou você acredita que o PT lá atrás teve algum passado de corrupção, como ele fala ali? Tiago, eu não acho que o PT é um partido corrupto. Eu acho que o que foi feito, assim, nós temos um sistema político no Brasil que é um sistema que induz a corrupção. A começar pelo financiamento da campanha eleitoral. Tá? Isso não é um partido, esse é o sistema político. Né? Você começa lá, financia a campanha eleitoral, depois aquela pessoa, aquela empresa, o empresário que financiou vai cobrar a fatura quando a pessoa chega ao governo. Essa é a estrutura do sistema político brasileiro há décadas. Né? Os lobbies que atuam, os interesses econômicos, atuando dentro do poder político, muitas vezes sem transparência. Eu acho que nós vamos resolver isso com uma reforma política profunda no país, tornando o nosso sistema mais permeável aos interesses populares e menos permeável aos lobbies e interesses econômicos escusos. É isso que eu defendo. E o PT também defende uma reforma política nesses mesmos termos. Tem muitos amigos do PT. Agora, em qualquer partido, você tem pessoas que cometem erros, que desviam, que pisam na jaca, que cometem um ato de corrupção. Você poderia enumerar casos de gente em quase todos os partidos que fizeram isso. Daí a você chegar e carimbar na testa de um partido que ganhou eleição presidencial 5 vezes no Brasil, que nos governos que fez produziu mudanças importantes, é corrupto, eu não concordo com esse tipo de carimbo. Eu acho que a corrupção, lamentavelmente, ela está meio como uma constante no Estado brasileiro. Você precisa ter mais mecanismos de investigação, de transparência e mudanças no sistema político se a gente quiser combater a corrupção de verdade e não com demagogia. Que é ficar dizendo você tal partido fulanizando a corrupção. Eu quero combater a corrupção de verdade no Estado brasileiro. Para isso nós precisamos de mudanças estruturais. Excelente. Eu tenho que passar da enfermeira que fez aqui do MTST também. Primeiro eu queria que o Boulos me explicasse rapidamente, sei que a agenda do deputado é bem apertada, agradeço já a disposição e a disponibilidade aqui. Primeiro, em qual circunstância que o MTST ele ocupa imóveis? Primeiro essa parte, depois eu venho com a pergunta certinho para contextualizar. Legal, Tiago, é muito bom você trazer isso, porque muitas vezes esse debate ele é feito à base de meme e de fake news. Não, e muita gente confunde o MST com o MTST, pensa que você invade terra, né? Não, nada disso. Assim, primeiro, deixar muito claro, o movimento que eu faço parte com muito orgulho há 20 anos, porque eu acho que as pessoas terem um teto é o básico da dignidade humana. Esse movimento nunca invadiu a casa de ninguém, nunca tomou a casa de ninguém. O que esse movimento faz? O MTST, ele identifica terrenos, imóveis que estão numa situação ilegal. O que é uma situação ilegal? Que estão abandonados há 20, 30 anos ou mais, que devem imposto, muitas vezes mais imposto que o valor do próprio imóvel. Pega um prédio que está vazio no centro lá há 40 anos, com certeza todo mundo conhece, no centro da cidade, um monte de prédio vazio, que só gera insegurança, foco de bandidagem, certo? De tráfico do caramba 4, abandono. Então, esses prédios, às vezes, a dívida que ele tem de IPTU dá 2 vezes o valor do prédio. O que diz o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal de 2001? Ele diz o seguinte: esses imóveis, depois de uma série de medidas e tal, eles têm que ser desapropriados, né? É uma desapropriação, sanção, e deveriam ser reformados e transformados em moradia social, moradia popular. Né? Isso é a lei, isso não é a minha opinião, a opinião do outro, é a lei, é o que está na lei. Lamentavelmente, essa lei não é cumprida no Brasil, porque o setor econômico, né, imobiliário, construção, esses setores, eles têm muita força. Né? Inclusive, ajudam a financiar a campanha de muitos políticos, de prefeitos, de vereadores, de deputados, e por aí vai. E conseguem evitar o cumprimento dessa lei. O que o movimento social faz? Junta as pessoas que mais precisam de casa, os sem-teto, né? Ocupam esses imóveis para denunciar o descumprimento e exigir que essa lei seja cumprida, que esses imóveis sejam destinados para moradia popular. Não é a casa de ninguém, não é sequer a casa de veraneio, a casa que está vazia para alugar, não é nada disso.
São imóveis que estão às traças, jogados, abandonados, devendo imposto em situação ilegal. Essa é a atuação do movimento social. Entendi. Quem faz a pergunta é a Joyce Correia, tá? De Guarulhos, inclusive, ela é enfermeira, e eu só trouxe essa pergunta porque ela é esquerda. Só que ela falou, Tiago, eu não concordo com a atuação nem do MST e nem do MTST, porque eu sofro para pagar meu aluguel e tudo mais, e esse pessoal consegue moradia gratuita. Por isso que eu achei interessante trazer. E a pergunta que ela faz é ácida, ô Boulos. Ela pergunta para você do outro lado da situação, sendo proprietário de um imóvel ocupado pelo MTST, qual seria a sua reação? Para mim já está respondido no anterior, você já me deu uma bela entendida no assunto, mas eu queria que você respondesse para ela. Na sua situação de proprietário, o que você faria? Bom, primeiro, se eu fosse proprietário de um grande imóvel, não sei o quê, certamente eu não deixaria ele abandonado, sem pagamento de imposto, descumprindo a legislação, né? E, portanto, ele não seria ocupado, né? Ele já teria alguma destinação e alguma função social. Agora, eu acho importante até a introdução da pergunta dela, porque é o seguinte, Tiago, assim, as pessoas que estão no movimento social, como ela, pagam aluguel, e muitas vezes tem que escolher no fim do mês entre pagar aluguel e comprar o leite da criança, né? Que é uma escolha de milhões de brasileiros. Pagar as contas ou pagar aluguel, comida na mesa ou aluguel. O aluguel compromete parte importante da renda familiar de muita gente. A atuação do movimento é justamente para que essas pessoas possam ter algo que deveria ser um direito, que nem precisaria ter movimento social para que todo mundo tivesse uma casa, porque está na Constituição. Mas, lamentavelmente, não é assim que acontece. Por isso as pessoas se organizam para lutar. E não é verdade que essas casas são de graça. Todas as pessoas que conquistaram essas casas pagam por ela. Só que pagam aquilo que podem pagar. Essa é a diferença. Não é você pegar um financiamento bancário que você nunca vai ser aceito se você ganhar um salário mínimo. Esse financiamento do programa habitacional, a pessoa ganha um salário mínimo, ela vai pagar R$100 por mês na prestação. É assim que é o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, é assim que são as políticas de habitação social no Brasil. E é por elas que a gente luta, não é de graça, né? As pessoas pagam pela sua moradia e sofrem por não terem conseguido. Eu acho que, inclusive, desculpa, eu esqueci o nome dela, da nossa companheira. Joyce Correia. Que a Joyce pode, se tiver interesse, se juntar, inclusive, ao movimento. Porque se está pagando aluguel, essa é a situação das outras pessoas do movimento, para lutar, para ter mais gente. Ela não está sozinha, tem mais gente na situação dela para poder lutar pela moradia dela, que é um direito dela e de todo mundo. Maravilha. Milton, a gente precisa liberar o Boulos. Queria suas considerações finais a ele. Na sequência, a gente encerra a participação. Só agradecer, Boulos, pelo privilégio de poder dividir essa tela contigo. Cara, eu sei que temos muitas coisas ainda a compartilhar nessas lutas e eu terei prazer de poder contar contigo nessa. E o canal Milton D'Antunes está de portas abertas também para todas as suas pautas. Eu vou, inclusive, começar a trabalhar esse projeto 2530, tá? Para que a gente possa dar o máximo de visibilidade e força, que esse é o nosso trabalho, dar força para projetos importantes e aí a gente força naturalmente a celeridade dele dentro desse andamento, seja no Senado, seja na Câmara, até sair do papel para a prática. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Milton. Satisfação Obrigado, enorme. Boulos. Obrigado, Tiago. Agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Pedir desculpa pelo tempo curto e já me justificar com vocês que minha esposa passou por uma cirurgia essa semana e eu cheguei de Brasília hoje, né, na correria lá, cheguei agora há pouco em casa, preciso ficar um pouquinho com ela, ficar com as minhas duas pequenas também. Eu tenho uma filha de 13, outra de 11 anos. Essa coisa de rotina Brasília e São Paulo faz com que a gente fique um pouco mais longe da família. Então, tinha me comprometido com ela, que eu falei, vai ser meia horinha de live e depois eu venho. Mas agradecer para vocês pelo tempo, pelo debate qualificado. Como eu gostaria que esse debate que vocês promovem aqui fosse o nível de qualidade do parlamento brasileiro. Infelizmente, não é. A gente chega lá, sabe, é um negócio triste de ver, uma gritaria de gente soltando fake news, xingando o outro, um debate muito desqualificado. Debater os projetos, como eles são, assim, e o pró, o contra... botar o argumento, trocar ideias, fazer perguntas ácidas. Esse é um bom debate, esse é um debate democrático. Quero agradecer por vocês permitirem isso. Estou sempre à disposição para fortalecer os projetos em defesa dos direitos dos aposentados e também agradecer pela disposição, Milton, de fortalecer esse nosso projeto, que eu acho que Obrigado, Boulos. Nosso, né? Vai ajudar muito. Maravilha.
Muito bom. Vai cuidar das meninas lá, agradecer ao Diegão, agradecer ao Boulos. Outras oportunidades virão, viu, deputado? Pode deixar que a gente não vai deixar você escapar tão fácil agora, não. Agora você já virou cliente da casa aqui. Obrigado, Thiago. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Todo mundo que acompanhou, boa noite. Valeu. Vamos ficar mais um pouquinho aqui, Milton? Bora lá. Até agradecer ao Pedro também, tá? O Pedro deu uma atenção muito especial pra gente. Vou passar pro Pedro o material que a gente precisa, Boulos. Valeu, meu amigo. Maravilha. Tamo junto. Bom, tá aí, Milton. Conseguimos aí. Demorou, mas bom veio, demais, né? Bom demais. Tiago, a gente precisa... aquilo que a gente sempre fala, nós precisamos de... porque parece meio paradoxal, né? Mas a gente acabou de falar com alguém que até bem pouco tempo atrás... Tudo bem, não vou dizer que o Boulos era uma pessoa comum, porque, claro, ele é uma pessoa pública, já notoriamente conhecida, mas eu falo no sentido de que o que a gente precisa é trazer pessoas que foram eleitas para representar o povo, saber quais são essas dores que o povo tem, né, e também, como ele faz, interpretar isso e transformar em projetos de lei, como eu anotei aqui agora, mais um aí dele, e que eu faço questão de fomentar, porque quem acompanha o meu canal, pelo menos, né, sabe que eu me dedico praticamente exclusivamente a pautas que muitas das vezes nem tem tanta visibilidade assim, mas são pautas sensíveis ao que eu percebo da dor dessas pessoas. Por isso que eu abraço o BPC Loas como ninguém nunca abraçou antes. O BPC hoje se tornou publicamente nessa plataforma quem ele é, graças a pessoas como eu, tá? E ainda há aqueles que dizem, isso aqui nunca passou de cenário. Não, eu não sou cenário, eu sou pessoa de verdade e luto por pessoas de verdade, tá? Então a gente vai continuar lutando aqui pelo 13º do BPC Loas, que hoje, inclusive, teve canais aí já desmerecendo, dizendo que isso nunca vai sair do papel. Esses mesmos canais são aqueles que amanhã, quando sair do papel, estarão dizendo que contribuíram para isso. Estes mesmos canais, Thiago, serão aqueles que essa semana já disseram que foram os que mais contribuíram para a antecipação do 13º salário, quando na verdade não fizeram nada. Para não falar outra coisa, não fizeram nada. Então é isso, sabe? O que mais me tranquiliza é que entre a minha fala e essa câmera existe algo no campo espiritual que consegue enxergar o que eu falo e o que eu penso, e a verdade do que eu falo e do que eu penso. E não meramente aquilo que eu quero transparecer ou verbalizar, que é o que a grande maioria desse monte de gente desocupada, que se intitula super-heróis dos aposentados e dos pensionistas, fazem todos os dias com o mero interesse em ganhar visibilidade e, por consequência, dinheiro. Mas lutar de verdade... pouquíssimos fizeram isso. E eu quero até desafiar aqui estes tais, tá, a irem para Brasília, como tantas vezes eu fui. Por que essas pessoas nunca foram para Brasília? Por que elas se acham tão super-heróis fazendo nada da cadeirinha no escritório delas no ar-condicionado? Eu desafio qualquer um, bora comigo para Brasília, bora bater na porta do Boulos, bora bater na porta de todos, como eu já fiz várias vezes, e vocês não fizeram nenhuma. E aí se auto-intitulam, o 13º foi antecipado porque foi fácil. Eu fiz o decreto, fez nenhuma, sabe? Então, assim, tô de saco cheio desse tipo de gente, sabe? Que ama aposentado, ama pensionista, mas amor é prática. Palavras por palavras, sem atitude, não passa de palavras ao vento. Vou colocar, já que o Milton tá falando do BPC, teve uma reunião muito importante hoje, tá? Tá muito pertinho de acontecer a volta. Deixa o capitão explicar que esse vídeo é bem detalhado e curtinho. E aí na volta eu vou responder aqui para quem não tá entendendo nada. Chegou no canal, nossa, mas você falando com o Boulos, o que tem, gente? Eu sou jornalista, tá? Antes de qualquer coisa, tem predileção nenhuma aqui. A gente fala com o Corinthians, com o Palmeiras e você vê. Tem que bater palma para um cara desse que vem aqui. Não combinamos uma pergunta com ele, tá? Respondeu todas, não fugiu da raia, ganhou meu respeito, Guilherme Boulos. Deixa eu ouvir o capitão Alberto Neto em relação ao Loas e a gente vem na sequência explicando tudo certinho. Como não, meu amigo? Não me diga não, Brasil. Olha, começou a passar e fechou, vai deixar eu na mão, capitão. Ai, não foi. Mamãe. Tenta WhatsApp baixar, sempre deixando a gente tenta baixar direto no computador.
Acho que não vai dar muito certo, não. É um vídeo curtinho. Se eu não conseguir, eu pego no celular. Tava reproduzindo, rapaz. Eu vou pôr no celular aqui pra gente. Espera aí que a gente já tira o capitão. E aí no celular vai dar certinho. Mas o Boulos, não combinamos nenhuma pergunta, tá? Tudo que você ouviu ali foi na lata, ao vivaço. Poderia falar, só faço se for gravado. Tem gente que não faz live, tá? Você vê, perguntei do Datena, ele poderia falar, não vim aqui falar disso. Perguntei do MTST, todo mundo. Eu falo na rua, faz uma pergunta pro Boulos. Pergunta por que ele invade as coisas. Muita gente, por que ele invade terra? Eu falei, peraí, deixa eu pesquisar, ele não invade terra. O movimento dele é a ocupação de imóveis. É o MTST. As pessoas não sabem nem o que é o MTST e o MST, né? Falta muito conhecimento, Milton. Mas, Thiago, nessa moda dessa tal da fake news, é assim que as coisas se proliferam. As pessoas elas não conseguem ter o discernimento de pensar com as próprias razões. Essa semana eu recebi muitas perguntas. Eu selecionei. Acho que eu consegui. Deixa eu tentar passar, a gente volta. Vamos ver se vai. Vai, bora lá. 64, vai lá, capitão. Provisória do Bolsa Família, de maneira inconsequente, de maneira equivocada, retirou o acesso aos consignados dos beneficiários do PPC Loas. Mas, quando essa medida provisória chegou no Congresso Nacional, na comissão mista, nós conseguimos convencer o relator e ele acatou de maneira parcial a minha emenda que retornava o acesso ao crédito dos consignados para os beneficiários do PPC Loas. E como é que ficou no texto? O texto ficou assim, 30% de margem consignado para o empréstimo e 5% para o cartão. Ao todo, 35% de margem de consignado para os beneficiários do PPC Loas. Os próximos passos, sai da comissão mista, o texto, já com a volta dos consignados para o BPC Loas, vai ser após a aprovação da Câmara dos Deputados, vai ao Senado Federal, aprovou no Senado Federal, vai à sanção presidencial. O presidente sancionou, virou lei, aí, agora sim, você que é usuário, você que é beneficiário do BPC Loas, volta a ter acesso ao crédito mais barato do mercado, que é o crédito dos consignados. Parabéns, você que é do BPC Loas, mas vamos ficar vigilantes para que nenhum deputado apresente algum destaque, nenhum senador apresente algum destaque para retirar do texto o acesso ao crédito consignados para o BPC Loas. Então vamos ficar vigilantes, compartilhe esse vídeo e vamos comemorar também essa vitória que foi muito importante, é muito importante ter acesso a crédito barato. Muito bom, já sintetizamos aqui. Então é notícia boa e notícia ruim, Milton, né? Notícia boa. Vai voltar, notícia ruim. Volta com menos margem. Sabe qual foi a justificativa para diminuir a margem? Adivinha. Eles não têm o quê em relação ao INSS? Segurança, né? 13º. Por eles não terem o 13º, o gênio, relator desse projeto, Dr. Francisco, falou, não podemos, deputado Dr. Francisco, PT, não podemos endividar esse povo porque eles não têm 13º, como o INSS, então não pode dar 45. O interessante é que é mais fácil tirar do que botar, né? Porque não disseram, então vamos dar 13º para eles? Então só são 5 milhões de pessoas, né? Exato! Por que não libera o 10º? Por que não corrige essa injustiça? Né? O BPC é um indigente nesse país. É um indigente. Ô, Thiago, por isso. Situações como essas, e aí eu volto ao meu raciocínio de agora há pouco, onde é que estão essas pessoas que vivem gritando que ajudam os aposentados e os pensionistas? Por que não luta pelos idosos que são do BPC Loas? Por que não luta pelos deficientes? Mas sabem falar sobre pautas que para eles são mais interessantes, né? Se dizem, que se gritam aos 4 cantos que amam os aposentados e os pensionistas, quer dizer que não ama o deficiente, não ama o idoso que é do BPC, seu hipócrita. Vai aprender a trabalhar de verdade pelas pessoas que precisam, sabe? Tá assim de hipócrita dentro dessa plataforma, gente, tá? Tomem vergonha na cara, vocês agora, pelo amor de Deus, e parem de seguir esse tipo de gente. Ninguém mostra amor com palavra, não, mostra com atitude. E eu tô aqui com atitude, tá? Qualquer pauta que for para vocês, eu tô aqui, firme e forte. Tiago, é importante a gente lembrar que, apesar, né, dessa volta com apenas 35%, a gente mostra, eu prefiro destacar a grande parte desse bolo, que é a vitória, do que agora a gente se ater a esses outros 5% que, na verdade, veio depois
com esse monte de samba de medida provisória que começou lá no início da pandemia, tá? Então, assim, vamos olhar pela ótica de que até ontem o BPC não tinha direito nenhum a crédito consignado e hoje ele já tem, tá? Eu acho que fica de principal é isso, né? De aprendizado, de luta e, consequentemente, de resultado. Eu acho pouquíssimo provável que, a essa altura do campeonato, o Senado vá alterar alguma coisa nesse aspecto, tá? Normalmente não é praxe, principalmente quando se trata de uma situação tão delicada. Até porque também o próprio presidente da comissão é do Senado, né, que é o Contarato, e ele é muito respeitado lá, e ele participou de toda essa tratativa entre o Alberto Neto e entre o próprio relator da medida provisória. Tanto é que a gente amplamente vem divulgando que isso é uma vitória, porque de fato já dá para ser vista de tal forma, tá bom? Muito bom, gente. O Milton faltou na aula, vai tomar o nome dele na pastinha. Lá o professor pôs o nome dele na pastinha hoje, pastinha vermelha, na minha época era uma pastinha de falta. Faltei minha aula pela primeira vez e a aula de hoje não é fácil, hein? Vai bombar, mas o importante é que essa live bombe. Você precisa fazer isso aqui bombar, você vê? A gente tá aqui o tempo todo, 30, 40, 50, picos pequenininhos. Aí teve um acho que bolsonarista que entrou aqui e falou assim, nossa, que enchente, 40 pessoas. Não é quantidade, é qualidade, tá? Então, a gente não tá aqui por volume, a gente tá aqui por qualidade. A gente já fala que se for vir aqui só para fazer arquibancada, nem venha. Venha para fazer luta. Então compartilhe essa live, né, nos grupos, faça o AUE, que a coisa acontece. Ela vai entrar em cortes depois ao decorrer da semana. Foi uma live muito proveitosa, com vários trechos importantes. E a gente vai seguir na nossa luta, independente se for 30, se for 300, se for 3 mil ou 30 mil. Né? Deixa aí a 70 mil inscritos aqui devagarzinho. Deixa eu fazer algumas observações aqui, né? Tem gente aqui que eu quero mandar um abraço, a Geni, que está aqui com a gente, Valdélia Silveira. Valdélia foi a pessoa de quem eu comentei no início da live com bolos. Valdélia, um beijo, minha amiga. Mandar um beijo aqui para a Ismone, para a Enaira, para a Tânia, que está sempre aqui com a gente, nossas fiéis escudeiras, tá? Obrigado de verdade. Todo mundo que passou aqui pela live. Eu vou replicar essa live também no nosso canal, para que a gente possa dar uma visibilidade também mais ampliada até ao próprio canal do Thiago, que está aqui sempre fortalecendo as nossas lutas. Isso é muito importante, gente. Quero agradecer, Thiagão, tá? Por estar aqui contigo mais uma vez. É um aprendizado diário, cara. A gente termina uma luta, começa outra. E às vezes vai paralelamente com duas, com três ao mesmo tempo. É o que está acontecendo agora, né? Era antecipação do 13º, 8949, 4434, já tem outras engatilhadas aqui, e a gente vai soltando aos poucos, para não dar um nó aí na cabeça de todo mundo. Mas a prioridade agora, Thiago, quero aproveitar a tua audiência aqui, nós precisamos cobrar a pelo menos mais 2 líderes de bancada, inclusive um deles é base do governo, senhor Zeca Disseu. Tá faltando o seu compromisso aí com 4434. Muita gente já ligou para o seu gabinete, já disse que você estava comprometido. O compromisso é com a assinatura, tá? Quero ver sua assinatura lá, apoiando as 257 assinaturas necessárias para o 4434 ir a plenário, tá bom? Da mesma forma, o meu conterrâneo aqui, você, Hugo Mota, deputado federal Hugo Mota, Paraíba, muitos contatos também com você, a gente precisa da sua assinatura. Prove que é um bom paraibano, como eu espero, como eu sempre acreditei, e coloque sua assinatura aí também, tá? Vou citar só esses 2 a priori, mas as cobranças continuam no dia a dia. E venham aqui dar entrevista ao vivo pra gente, como faz o Capitão, como faz o Ricardo, como faz o Pompeu no canal do Milton, como faz o Boulos. Ah, moleque, a gente tá crescendo, hein, Milton? Tá ficando forte, hein? Daqui a pouco o Sérgio Moro na área aí, tá apontando, hein? Já pensou? Aí vai ser coisa de louco. Gente, é isso, tá? Ficamos por aqui hoje, foi muito bom ter vocês, né? Audiência modesta, porém muito qualificada, fico sempre muito feliz de dedicar esse tempo a vocês. O que peço é isso. Se inscreva no canal, contribua com a gente, não sai nada do teu bolso, tá? Você só fortalece a sua causa mesmo. E nós estaremos aqui, sempre nos empenhando. Para quem vê uma entrevista dessa, não sabe o tempo que foi de maturação de negociação com os assessores, né? E aí vê só a pontinha do iceberg, não é fácil.
Tá? Então valorizem esse trabalho, porque é o que o Milton falou. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, e a gente está aqui de verdade. Se fosse para abandonar o barco, a gente já tinha abandonado. Tem nichos muito mais interessantes aí a serem explorados, tá? Muito mais aguçados. Hoje, por exemplo, política é o segundo tema do Google no país. E a gente vem aqui, se esforça para estar aqui representando vocês. A gente não degringolou para nenhum dos outros lados. Nosso canal aqui tem 2 viés. A gente aproveita um pouquinho dessa onda, mesmo porque eu quero bater 100 mil esse ano. E tendo 100 mil, a gente traz convidados melhores ainda. Então, independentemente do conteúdo, do vídeo que você está assistindo, chega aqui, deixa o joinha, tá? Faz um comentário, dá uma boa noite ali para mim. Quando for ao vivo, indica para outras pessoas aí no Facebook, no WhatsApp. Ajuda a gente a ajudar você, tá bom? Estamos aqui por falar em 100 mil, quero até agradecer aqui, ó. Olha que sucesso. No Insta. 111 mil no Insta. Obrigado, gente, pela confiança e credibilidade, tá? Show de bola. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Beleza? Firmes e fortes, seguimos adiante. Muito obrigado, Milton. Valeu, gente. Beijo no coração. Tamo junto.